Bom dia, meu nome é Tamara Johanna, eu sou aluna do terceiro ano A do Zenil da Gama e a gente está começando as pesquisas de nosso projeto da Feira de Ciências, que inclusive a orientadora é nossa professora Adriana Paula, de português. E a gente vai pesquisar sobre as narrativas e as histórias do município e região. Hoje a gente vai entrevistar o pastor Wellington. Bom dia. A gente queria saber qual disciplina o senhor dá aula aqui no Zenil da Gama. Bom dia, meu nome é Wellington, sou professor de Geografia, Ensino Religioso, desde o ano 2000. Estamos aqui com 22 anos ensinando na escola e também na escola do município, na escola Lindaura Silva, e também sou pastor da Igreja Batista de Apodi. Pronto, muito bem. Bom, a primeira pergunta é: o senhor conhece a história do município? Se o senhor já ouviu falar de algum registro ou de familiares? Bom, a gente mora em Apodi desde o ano de 79, né? Então, já faz bastante ano que a gente mora na cidade e a gente é conhecedor de muitas histórias, tanto aquelas histórias com o H maiúsculo, né? Como aquelas com H minúsculo, que a gente sabe que parte para o imaginário do povo, parte para a parte lendária, histórica, mas que isso faz parte do folclore, faz parte da cultura do povo apodiense, né? Bom, o senhor acha que as lendas locais, elas são importantes para o município, para a história, para manter a história do município? Lógico, na verdade né? Por exemplo, a história de toda a cidade, tanto a cultura em si, mas as lendas, as histórias, como diria no passado, as famosas histórias de Trancoso, né, que a gente ouvia, e que essas histórias, de uma certa forma, muita gente sabe, admite que são apenas coisas do imaginário popular, mas outras, as pessoas ficam com aquelas famosas pulgas atrás da orelha. Não sabe se de fato aquilo aconteceu, né? Então, a cidade de Apodi, ela é recheada desse tipo de história. Sim. E já falando nessas histórias, o senhor tem conhecimento de algum livro, de algum documento que registre alguma história? Ou, como o senhor disse, foi contada somente de boca a boca, foi chegando em outra pessoa e depois foi em outra e outra? De um modo geral, a história de Apodi é uma história mal contada. Apodi não tem muita coisa científica, histórica do município. Nós temos alguns autores que contribuíram para a nossa história, o Walter de Brito Guerra e mais alguns escritores apodienses. Se você perguntar, é o suficiente? Não. Nós não temos, principalmente nessa parte do folclore de Apodi, da cultura do nosso querido Apodi, a gente ainda tem pouca coisa registrada. Entendo. Bom, dentro de algumas dessas histórias, tantas que o senhor conhece, o senhor tem alguma que o senhor conheça e possa contar pra gente? Pronto, tenho sim. Pronto. Vamos começar. Eu queria primeiro relatar uma das histórias de Apodi, inclusive já foi assunto de um TCC, inclusive de uma professora aqui da escola Zenil da Gama. Eu vou usar o termo acho, mas eu conversei com essa professora há algum tempo atrás, ela disse: eu fiz um trabalho na universidade e o assunto era a mulher que era carregada por uma cobra na cidade de Apodi. Isso foi matéria, já foi matéria de jornal, isso já foi assunto de pesquisa em faculdade. E a história é resumida pela seguinte forma: Apodi, inclusive, essa família ainda mora em Apodi. Essa família tinha um dos seus integrantes, a esposa, e essa mulher, ela por algumas vezes, ela sumia de casa. Essa mulher era procurada pelo marido, pelos filhos, e muitas vezes essa mulher era encontrada ali pelas bandas da Lagoa, justamente aqueles locais que tinha menos habitação, e essa mulher era encontrada enrolada em folhas. E quando se perguntava a ela como é que ela tinha chegado até ali, ela dizia que uma cobra entrava na sua casa, pegava a mesma e levava ela para lá. Então, essa mulher, inclusive, eu posso até dizer que é parente da minha esposa, parente lá do terceiro grau, mas essa história ela ainda está muito no imaginário do povo apodiense.
uma mulher, e se para alguns tinha problemas mentais, mas era uma mulher que se socializava com todo mundo e que aparentemente era alguém saudável. Essa mulher tinha algum período e ela sumia de casa. Aí as pessoas levavam para curador e fazia aquele movimento para tentar libertar essa mulher dessa suposta maldição. Uma cobra que aparecia e que sequestrava essa mulher, né? E fazia com que a mesma sumisse. E por algumas vezes ela era encontrada com folhas na boca, enroladas em restos, em plantas, digamos assim. Então essa é uma das histórias mais conhecidas. Aqui próximo da cidade, numa comunidade chamada Córrego, existe uma lenda também lá muito conhecida chamada o Alto de Tonhô. Esse Alto de Tonhô, era uma espécie de alto, uma estrada, e esse alto supostamente era um morro mal assombrado, que algumas vezes as pessoas passando lá, transitando lá em fora de hora, as pessoas elas viam um pinto puxando uma roladeira. Então, uma cena até um pouco pitoresca, mas é o que se conta na comunidade de Córrego. O Alto de Tonhô ficar próximo de uma pessoa com esse nome, e que lá existia esse negócio. E você poderia ser surpreendido à noite com um pinto puxando uma roladeira, né? Outra nós temos aqui da comunidade de Soledade, que quando se fala em Soledade, logo se lembra do Olho d'Água na cidade, sim, lá da comunidade, e que diz que, inclusive, tem relato de que várias pessoas já foram mortas, afogadas nesse famoso olho d'água, e que esse olho d'água teria algum ser mitológico que atrairia, né, as vítimas para o fundo, matando-as afogadas, né? Então, eu não vou precisar agora quantas pessoas, mas são várias pessoas que teriam morrido nesse olho d'água, e que não seria supostamente alguém que estava lá embriagado, que caiu e morreu afogado, mas esse ser mitológico que teria puxado, de uma certa forma, estrangulado ou matado afogado. Sim, inclusive eu vi relatos que as pessoas estavam em casa e, do nada ela vinha na cabeça, vou no olho d'água. Por isso mesmo muitas pessoas diziam que era um ser que chamava para a morte. E todas as vítimas morriam de pescoço quebrado, sem nenhum pingo de água no corpo. Olha só. Outra história, essa daqui é do próprio perímetro urbano de Apodi, da cidade mesmo, é a famosa Mulher de Branco. Existiu uma novela nos anos 2000 chamada Roque Santeiro, salvo engano, e nessa novela tinha uma espécie de uma mulher de branco. Uma mulher de branco que aparecia de vez em quando. Essa mulher de branco, ela atacava os homens, disse que namorava com esses homens, e essa novela ficou muito conhecida por várias tramas, mas uma das tais era essa famosa Mulher de Branco. E em Apodi essa mulher foi transportada para cá. Então, em Apodi tinha um tempo que tinha essa famosa Mulher de Branco, que aparecia aqui em Apodi, nas ruas, em altas horas, essa mulher sempre vestindo essa roupa branca, né? Então, se tornou conhecido, as pessoas ficaram meio que assustadas, pedia para a polícia fazer algumas rondas para tentar descobrir quem era essa suposta mulher misteriosa. Na cidade em si, as pessoas começaram a dar nomes, a esta mulher. Fulano de tal foi descoberto, é um homem tal, que fica na rua querendo atacar as mulheres, até dizia que era certas pessoas. Outra lenda também, eu acho que você vai encontrar em muitas das cidades, é o famoso lobisomem. Em quase toda cidade você vai encontrar uma lenda que tem lobisomem. O lobisomem é esse suposto ser mitológico, essa pessoa que tem esse poder de se transformar numa espécie de lobo, numa espécie de lobisomem, que saía aterrorizando as pessoas, né? Você vai encontrar de vez em quando, hoje menos,
Eu acho que com essas tecnologias todas de hoje, parece que esse lendário na mente das pessoas está acabando. Foi sumindo. E por último, eu não vou dizer que foi uma história, mas eu queria deixar como registro. No colégio CNSC, existia um professor de Química muito eficiente. Esse professor de Química, até hoje ele é vivo, lógico. Ele deixou de ser professor, ele hoje é um médico. Professor Cláudio Fernandes, se não estiver equivocado com o seu nome. Ele começava a fazer alguns experimentos lá mesmo na escola, e teve um período que ele, eu não vou precisar agora que tipo de experimento, mas que ele conseguia fazer alguns tipos lá de fórmula, que eles conseguiam alguns tipos de gases, que eles enchiam alguns tipos de bexigas, e essas bexigas conseguiam, tipo assim, né, cheias com algum tipo de gás mais leve do que o gás, o oxigênio, que aí ele vai realmente subir, né? E que à noite tinha podido, nas comunidades rurais, aparecer alguns discos voadores. E as pessoas diziam, rapaz, apareceu uma bola de fogo não sei aonde, a luz em um negócio esquisito. Deixa que era ele que fazia esses experimentos aqui na escola, e os balões subiam e saíam meio do mundo aí, aonde chegava à noite era um suposto OVNI, né? Então, isso aí ficou assim, criou uma certa discussão na cidade de Apodi. Então, o que a gente tem de mais, que eu estou lembrando agora, é isso. Não era uma história, mas isso aqui fez parte de todo o Brasil. Por exemplo, na década de 80, mais precisamente no ano de 86, quando o cometa Halley passou, então aqui em Apodi à noite, o point de Apodi era você subir a serra, aqui a nossa chapada, ir para determinados lugares, para você à noite você contemplar, visualizar o planeta, o cometa Halley a olho nu, ou levavam algumas lunetas para observar ele mais de perto. Deixa que isso se tornou tão característico, tão conhecido e tão animador, né? Que as pessoas eram os pontos que tinham à noite. E muita coisa aconteceu em cima dessa chapada à noite por causa desse cometa Halley, né? Apareceu até mulheres grávidas, namoros que começaram, casamento que terminou. Então tinha muita coisa. Então teve esse período que todos bem, parece que quiseram transformar o cometa Halley em outra coisa, né? Então o que a gente lembra por enquanto são essas histórias, né? Eu espero que alguém possa ter contribuído com alguma coisa. Com certeza ajudou bastante. Nesse momento. Por fim, a nossa última pergunta é: o que o senhor acha da nossa pesquisa? É importante essa pesquisa para contribuir com a cultura local, a cultura do município? Olha, tudo aquilo que você vier a fazer que possa registrar, documentar a história de um povo, isso é muito importante. Pastor, mas se isso não for real, mas isso não deixa de ser importante. O Saci Pererê nunca existiu, a caipora nunca existiu, né? O boitatá e tantas outras coisas que são criadas no Brasil, isso não deixa de ser importante, não que isso vai deixar de ser importante para o nosso folclore, né? Então é muito importante, né? Essa história. Por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho uma espécie de acervo na minha casa de objetos antigos. Eu vejo no museu, eu vejo em livros principalmente, ou em qualquer outro meio que a gente possa documentar a história de uma cidade, é muito importante. E você sabe que, por mais que pareça ser história, ou histórias, né, sem o H, mas faz parte de um conhecimento científico, esse registro, essa memória. Então é muito relevante, é muito importante, e vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E agradecendo aqui pela sua disponibilidade. Foi uma honra saber de todas essas histórias, inclusive tinha história que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ou seja, foi uma honra muito grande. Agradeço de coração por o senhor ter ajudado a gente nessa pesquisa. Tranquilo. Obrigada.